Mas quantos milhões de baterias existem no mercado, né? Sim. A gente tem um equipamento que a gente digita o part number, o código da bateria, e eu tenho aquela bateria no meu laboratório para me fazer teste, tá? Olá, pessoal, bem-vindos a mais um MACcast, onde apresentaremos as mais recentes inovações em tecnologia, nanotecnologia, aplicadas à saúde e desenvolvidas aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, mais especificamente no Instituto de Nanotecnologia e Grafeno, o MACgraf. E para discutir com vocês essas mais recentes tecnologias, aplicações na saúde, em clínica, em aplicações que de fato são importantes para o nosso dia a dia, para a sua saúde, a saúde de todos nós, convidamos dois pesquisadores super especiais do MACgraf. Queria primeiro apresentar o Ariel Ferreira. Ariel é químico, é pesquisador aqui do MACgraf e trabalha em aplicações absolutamente fantásticas. Você vai gostar. Realmente, inovações desenvolvidas no MACgraf que deverão ter um impacto bastante acentuado nessa área de saúde. Ariel, um privilégio muito grande ter você aqui no MACcast para falar dessas inovações. Mas primeiro, eu queria que você se apresentasse. Ariel, aonde você se formou? Se você é químico, engenheiro, tem um outro professor aqui, né, que a gente vai apresentar também, que é uma área um pouco diferente da sua. Mas fala um pouco do Ariel pelo Ariel. Qual a sua formação? Da onde você vem? Como que você chegou aqui no MACgraf, na Universidade Presbiteriana Mackenzie? Perfeito, Eberlin. Muito obrigado pelo convite em fazer parte desse podcast. É sempre um prazer comunicar as nossas pesquisas, né, as nossas tecnologias, o quanto a gente pode impactar, principalmente aí o setor da saúde, mas o MACgraf ele também impacta outros setores, né? Só me apresentando, eu sou químico formado na Católica de Santos e eu sou doutor pela Universidade de São Paulo, em tecnologia nuclear na área de materiais, onde eu desenvolvi a parte de nanoradiofármacos. Para quem não sabe, radiofármacos são fármacos radioativos que funcionam como contrastes em exames de medicina nuclear. Então, quando você precisa fazer detecção de algum tumor, alguma metástase ou exames do coração, a gente pega uma molécula que se liga especificamente a algum órgão e coloca nessa molécula um elemento radioativo que aqui eu vou chamar de radionuclídeo. E a partir daí foi o meu início na nanotecnologia, né? E depois do doutorado eu comecei a desenvolver outros tipos de materiais e hoje estou aqui no MACgraf trabalhando principalmente aí com grafeno e com as aplicações de grafeno, óxido de grafeno na área da saúde, expandindo aí todas as possibilidades que a gente tem. Você falou uma palavra difícil aí, né, Ariel? Nanoradiofármacos. Mas é uma palavra difícil com grandes aplicações. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses nanoradiofármacos. Nano pequenininho, né? Radioativo e fármaco são medicamentos aí, todos que nós temos desenvolvido aqui no MACgraf. Mas você esqueceu de falar como que você chegou aqui. A gente quer saber um pouquinho da sua história também. Perfeito. Eu cheguei aqui através do The Graphene Council, na parte de inteligência de mercado em nanotecnologia, mais especificamente no grafeno. E aí surgiu uma demanda, né? Uma demanda bem precisa aqui. O MACgraf ele tinha essa parceria com essa instituição que está em várias partes do mundo. E surgiu uma demanda específica de uma máscara na época Covid-19 que era antivirucida e ela continha grafeno, né?
E houve um problema com as agências reguladoras, mais especificamente com a Health Canada e logo em seguida FDA, Anvisa, etc. E aí o McGrath ele começou a despertar da importância da nanotecnologia e do grafeno na área da saúde, né? E como que isso pode impactar realmente esse mundo Covid, pós-Covid que a gente vive, né? Exato. Muito bem, Ariel. Já conhecemos um pouco do Ariel, a sua formação, como ele chegou aqui no McGrath. Agora falaremos com outro grande pesquisador. Nós temos um time de craques aqui no McGrath que estamos conhecendo melhor através do McCast. Professor Cristiano Acamini, um privilégio muito grande ter você aqui também no nosso podcast, o McCast. Queria que você se apresentasse também, dissesse sobre sua formação. Nós somos dois, eu sou químico também, tem 2 químicos, né? Você é químico também, professor? Eu acho que não é? Porque é um grupo eclético de várias formações. Como é que o senhor chegou no Mackenzie também? Um pouquinho da sua vida, professor. Em primeiro lugar, Marcos, agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui, né? Falando um pouquinho aí das nossas pesquisas, né? No Mackenzie e no McGrath. Bom, a minha formação inicial é engenharia elétrica, né? Então eu me formei aqui no Mackenzie, né? E eu comecei a trabalhar com telecomunicações aqui no Mackenzie, né? Especificamente com televisão, né? Então o Mackenzie ele tem um laboratório de TV digital, né? E posteriormente eu fiz o meu mestrado e doutorado na Unicamp, né? Em telecomunicações e computação. E aí a gente pode pensar assim, né? O que tem a ver, né? Telecomunicações, computação, nanotecnologia, né? Sim. Rádio, né? Mas algo muito importante assim, né? Para vocês entenderem, né? Hoje em dia a gente faz download de muitos aplicativos, né? Então, um aplicativo para ver imagem, aplicativo para mandar mensagens, né? Mas existem aplicativos hoje para a gente transmitir e receber sinais de radiofrequência, né? Então, ondas eletromagnéticas, né, que transportam bits, né? E o mais interessante de tudo isso, né, é que a gente usa computação para transmitir esses bits, né, através de uma tecnologia, né, que é o rádio definido por software, né? Então, olha só quanta coisa de rádio a gente vai falar nesse podcast, né? Mas o nosso rádio aqui, né, é o dispositivo que transmite e recebe mensagens, né? E por que isso conectado, né, à nanotecnologia? Porque a gente desenvolve sensores, né, e essas informações, né, e até mesmo controle de dispositivos precisam, né, chegar no nosso celular, precisa chegar na nuvem, né, precisa chegar no hospital para os médicos analisarem, né, os pareceres, as métricas, né, dos sensores, né. Então, a gente está num mundo conectado, né, e ele está conectado desde o ponto de vista da nanotecnologia, onde a gente extrai métricas, né? Então, grandezas elétricas, né? E isso é transformado em ondas eletromagnéticas que chegam na nuvem, né? Para a gente ter acesso em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer dispositivo de eletrônica, né? Muito bem, professor. E como é que o senhor chegou aqui no Mackenzie? Um pouquinho da sua história? Bom, como eu disse, eu estudei aqui no Mackenzie, né? Eu fiz o curso de engenharia elétrica, né? Com modalidade eletrônica, né? Logo que eu me formei, né, eu fui convidado para integrar a equipe, né, desse laboratório de TV digital, né? A minha especialidade, né, é telecomunicações com ênfase em computação, telecomunicações e computação. Então, a gente desenvolve muitos algoritmos para transmissão e recepção de dados, né? A gente pode até falar assim, mas o que tem a ver televisão, né, com IoT, né, dispositivos eletrônicos, né? O mundo hoje é transmissão de bits, né? Então, depende. Um conjunto de bits pode ser um sinal multimídia, né? Como é esse que a gente vai estar transmitindo pela internet, né? Mas esse conjunto de bits ele pode ser parâmetros de um sensor, né? Então, a telecomunicações hoje é transmissão de bits. E aí, trabalhando nesse contexto, né, de desenvolvendo tecnologias de telecomunicações, né, eu fui convidado pelo McGrath para criar um laboratório de IoT, né, que é um laboratório de internet das coisas, onde justamente a gente vai conectar tudo que vocês estão fazendo, né, na área de nanotecnologia. A gente cria dispositivos eletrônicos para interagir com esses sensores, né, com as métricas que a gente consegue ler e disponibilizar isso para o mundo na nuvem, né?
Perfeito, professor. Mas olha, o pessoal que está nos assistindo pode pensar assim, nanotecnologia na área de saúde. Nanotecnologia, eles vão lembrar assim, né, de nanopartículas, grafenos, coisas assim, um tanto quanto exóticas. Eu estava até brincando com o Ariel aqui, né? O pessoal deve achar que é coisa de físico, teórico, né? Bóson de Higgs, aquelas coisas que os físicos gostam de estudar, a natureza da matéria e tudo mais. Mas na saúde aplicado, Ariel, fala um pouquinho. Como é que você pode usar nanotecnologia em saúde? Porque as pessoas ficam pensando, né? Coisa pequenininha ali, talvez para estudar a natureza da matéria, as propriedades elétricas, e estudos assim mais acadêmicos, mais fundamentais. Tudo bem, mas na saúde, como é que você... Me dá um exemplo aí de um nanomaterial que poderia ser utilizado na saúde e principalmente relacionado aos seus trabalhos de pesquisa. Perfeito, Eberlin. Bom, antes de falar de algum nanomaterial ou alguma nanotecnologia aplicada à saúde, se alguém não sabe o que é uma escala nano, né? A gente tem o metro e o nano é 10 a menos 9 do metro. E o advento... Bem pequenininho, exatamente. O advento da nanotecnologia, ele vem com o advento dos microscópios, né? Quanto mais a tecnologia de microscopia começou a avançar, mais a gente conseguiu manipular a matéria na escala nano, né? Porque nós conseguíamos observar esses fenômenos. Então, primeira coisa... A nanotecnologia já nasce aí um pouco da área biológica, porque os microscópios... Verdade. A maior parte, hoje não, mas quando nasceu eles eram utilizados, né, para a área biológica. E com esse conhecimento de manipulação da matéria em escala nano, começou-se a desvendar as propriedades diversas desses nanomateriais. Vou dar um exemplo, Eberlin. O ouro. O ouro já é utilizado desde a antiguidade pela humanidade. A prata já é utilizada desde a antiguidade, né? Mas se eu tenho uma barra de ouro, ela tem algumas propriedades. Se eu faço esse ouro nanoparticulado, eu tenho outras propriedades incríveis que podem, inclusive, ser utilizadas na área da saúde. A prata, por exemplo. Muitos devem ter ouvido sobre a prata na Covid. Exatamente. A prata, inclusive, faz parte um pouco das nossas pesquisas aqui no MacGraph, né? A prata a gente utiliza como agente antimicrobiano dentro de materiais que a gente quer combater infecções por bactérias, por vírus, etc. Mas se ela não tiver nanoparticulada, ela pode perder essa propriedade. Uma coisa que o pessoal precisa ter em mente, Eberlin, é que a nanotecnologia na área da saúde já é realidade, não é mais pesquisa. Nós temos diversos produtos no mercado com nanotecnologia. Temos desde produtos cosméticos, e o pessoal consegue encontrar isso em farmácias normais. Você pode verificar aí na prateleira de farmácias diversos cremes nanotecnológicos com ativos encapsulados que aumentam a penetração na pele, né? Entrega o ativo com mais eficiência aonde ele tem que chegar. Nós temos nanomedicamentos, por exemplo, a Ritalina, que é muito utilizada em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A Ritalina de longa duração é um nanoencapsulado. Nós temos um medicamento que é muito importante, chamado paclitaxel. Ele é um quimioterápico. Qual é o problema dos quimioterápicos? O problema ele é tóxico tanto para o tumor quanto para células saudáveis, certo? Então, quando uma pessoa, o médico administra um quimioterápico, essa pessoa fica debilitada porque, além de atingir o tumor, atinge fígado, rim, coração. Então, você tem diversas toxicidades. E aí, um dos exemplos da nanotecnologia incríveis é o nab-paclitaxel, que é o seguinte: você pega a proteína do nosso sangue, a proteína mais abundante do nosso sangue, que é a albumina. Acho que todo mundo aqui deve conhecer a albumina,
Quem principalmente faz exercício e toma suplemento, muito provavelmente deve conhecer a albumina. Então, perfeito, a albumina é uma proteína do nosso sangue, certo? E aí a gente pega esse quimioterápico, que é super tóxico, encapsula ela com nanopartículas de albumina e injeta isso no paciente. Quando o corpo olha para aquela nanopartícula e fala, é albumina, deixa passar. É albumina, deixa passar. E aí, lá na célula tumoral, tem receptores específicos para a albumina. Então, ou seja, a albumina entra no tumor. Quando entra no tumor, existem algumas enzimas que digerem ela abre e entrega o quimioterápico especificamente aonde ele precisa ser entregue. Isso tem diversas vantagens. Primeiro, você tem um maior acúmulo do quimioterápico no tumor. Segundo, você diminui os efeitos adversos. Então, cardiotoxicidade, toxicidade renal. Então, aquela pessoa que ficava muito debilitada quando tomava aquele quimioterápico puro, quando ela injeta o nab-paclitaxel, lógico, ela vai ter algum efeito também, né? Porque o ideal seria 100% capta no tumor, mas a gente sabe que isso é utópico, né? Que os medicamentos se distribuem, mas você diminui a toxicidade sistêmica do corpo. Isso é um dos exemplos mais nobres da nanotecnologia aplicada à saúde, né? E tem outros que a gente vai falar aí ao longo desse podcast. Fantástico, Ariel, porque aí o pessoal já percebeu, né, que nanotecnologia, a gente tem um instituto de nanotecnologia aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, né, do ladinho, né? E às vezes a gente pode pensar, né? Um instituto teórico, né? Grafeno e tudo mais, mas é coisa aplicada, como o Ariel explicou tão bem aqui, ó, cosméticos, fármacos, e que tem, sem dúvida, trazido grandes avanços nessas áreas. Mas, professora Camini, o Instituto Presbiteriano Mackenzie adquiriu recentemente um hospital ali no Paraná, né? Curitiba. E outro dia nós tivemos uma reunião aqui no MacGraph, gente, histórica. Eu participei, acho que todos nós estávamos lá. E o pessoal lá, os médicos do hospital vieram aqui, pesquisadores também, falaram, olha, gente por anos, décadas, estávamos atrás de pesquisadores, físicos, engenheiros, químicos, que pudessem contribuir para as nossas pesquisas. E a gente falou, nossa, faz anos que nós estamos aqui no MacGraph, atrás também de um hospital, todo esse campo de pesquisa, os pacientes, uma área em que a gente pode desenvolver produtos e testar, tudo dentro da mesma instituição. E eu descobri ali, que eu não sabia ainda, que a gente está desenvolvendo aqui no MacGraph, viu, pessoal? Um projeto absolutamente fantástico. Eu acho que é absolutamente fantástico. Acho que vocês vão concordar comigo também e todo mundo que está nos assistindo. Professora Camini, fala sobre esse projeto. O senhor já sabe qual é, né? É um projeto absolutamente importante que estamos desenvolvendo nessa parceria. Tem engenheiro elétrico, tem químico, tem físico, tem biólogo, todo mundo, médicos envolvidos. Fala sobre esse projeto, professor. Bom, esse projeto ele é fantástico, né? Assim, eu até me arrepio quando eu falo dele. Né? Eu também fiquei arrepiado quando eu descobri, com certeza. Então, esse projeto ele nasceu na FEMPAR, né? E com 2 pesquisadores... FEMPAR. O que seria a FEMPAR? Talvez alguns não saibam. Que é a faculdade, né, de medicina do Mackenzie, né, que fica em Curitiba, né, no Paraná. E 2 pesquisadores, né, na FEMPAR, né, o professor Luiz Kubrusli, né, e o professor Oswaldo Malafaia, eles já trabalham, né, com pesquisas há um longo tempo, né, para desenvolver um coração artificial, Uau. Pessoal. O centro da vida, né? O coração, né, professor? O cérebro e o coração, as 2 partes mais importantes do corpo humano, talvez. Sim. E a gente pensa assim, caramba, né? Um coração artificial, né? O pessoal tá maluco, né? O que é isso, né?
Primeiro, deixa eu explicar assim, a necessidade de um coração artificial. Né? Eu não sou médico, né, mas ao longo do tempo, estudando, né, nesse projeto, acho que eu posso comentar um pouquinho, né, e explicar a necessidade. Né? Então, nós temos na população, né, muitas pessoas com insuficiência cardíaca. Né? Algumas que podem ser tratados, né, por remédios, né, mas algumas que já chegam num limiar, né, pela própria insuficiência cardíaca, né, onde é necessário realizar um transplante cardíaco. Né? E no começo, né, as primeiras ideias, né, do coração artificial, né, eles eram extracorpóreos, né, então uma máquina externa, né, conectada através de mangueiras, né, e a pessoa ela ficava hospitalizada, né, esperando um transplante cardíaco. Né? Só que, felizmente, né, com a evolução da eletrônica, né, mecânica, né, foi possível criar um coração, né? Na verdade, a gente chama assim de coração artificial, mas nada mais é do que uma bomba circulatória. Então, sei lá, uma bomba semelhante àquela da máquina de lavar roupa, né, que joga água da máquina de lavar louça. Né? Então, uma bomba, né, onde ela vai receber um fluxo de um líquido, né, no nosso caso específico o sangue, né, e vai circular, né, o sangue. Né? E, então, o que acontece? Né? Foi criada essa bomba circulatória e implantada em alguns pacientes. Né? Só que, ao longo do tempo, né, os médicos eles acabavam, né, extraindo o coração doente, né, com insuficiência cardíaca, e esse coração mecânico, né, ele é implantado dentro do paciente. Só que esse coração mecânico ele depende 100% de energia elétrica. Né? E essa energia elétrica, né, ela vem de um conjunto de baterias. Né? Então, infelizmente, a gente não tem uma carga de bateria igual do Homem de Ferro no peito. Né? E aí as pessoas com insuficiência cardíaca, né, e transplantadas com coração artificial, elas precisam carregar uma sacola de bateria. Imagina só, um banco de baterias. E imagina só, se durante a madrugada o fio que alimenta esse coração artificial ele é desconectado. Tá? A pessoa morre. Tá? Então, ao longo do tempo, né, o coração artificial ele foi uma ideia assim, fantástica, revolucionária, né, mas ao mesmo tempo muito perigosa, né, porque um dano no circuito eletrônico, né, a pessoa esquecer de carregar as baterias. Né, então isso foi um problema. Né? Só que as pesquisas na área médica, né, eles acabaram descobrindo que a maior vantagem, né, do coração artificial é você trabalhar em paralelo com o seu coração com problema. Né? Então vejam só, então, a pessoa que recebe hoje um coração artificial, ela tem 2 corações. O seu coração tá com alguma insuficiência, né? Mas uma bomba auxiliar ajudando o seu coração. Qual que é a vantagem disso? Qualquer problema na parte eletrônica, né, a pessoa ela não vai ter uma falência instantânea. Né? Ela tem condições ali de conectar o cabo a algum parente, né, carregar, ou se danificou por algum motivo, procurar um hospital. E aonde que nós entramos? Né? A FEMPAR, né, eles desenvolveram um protótipo mecânico, né, desse coração artificial, mas falta para eles a eletrônica. Né? Então, assim, hoje nós vivemos num mundo totalmente conectado. Né? A gente pode saber o que está acontecendo ali na minha casa, na minha máquina de café, né? Pelo celular. Então, eu tenho controle total. Né? E a gente pensou, puxa, né, mas vamos conectar esse coração artificial na nuvem. Né? E aí a gente começou a fazer pesquisas, né? E a gente descobriu que no mundo não tem um coração artificial conectado. Né? A gente até se baseou em alguns filmes, né? Sim. Então, assim, inspirados. Assim, não, a pessoa tem um Homem de Ferro lá, uma fonte de energia, né? Como que a gente pode melhorar, né, esse conceito do coração artificial? E aí, o que a gente fez? Né? A gente bolou um sistema eletrônico conectado com 5G. Então, a gente tem vantagens do 5G, né? Então, baixa latência. Então, isso é muito importante porque se por acaso acontecer algum problema na parte eletrônica, desconectar um cabo das baterias, o 5G tá, ele tem uma baixa latência, a gente consegue enviar isso instantaneamente para o médico da pessoa ou para um centro médico. Né? A gente pode enviar essa mensagem para um familiar. Tá? A pessoa ela pode estar dormindo. Tá? Então, toca lá um alarme, né? Tá? Um alerta, um alerta, né? E alguém vai auxiliar a pessoa, né?
Uma outra vantagem do 5G é a conectividade, né? Então a gente pode ter múltiplos usuários, né, conectados na rede. Imagina só, aconteceu um problema, mas a rede está congestionada porque tem um monte de gente assistindo filme, tá, pela internet e a mensagem não consegue chegar até o médico no hospital, né? Então, a gente pegando, né, as vantagens do 5G, a gente conectou num sistema eletrônico, né, num protótipo que a gente está desenvolvendo, justamente para ter todos esses recursos, né, para o usuário, né? E aí tem a coisa assim mais absurda do mundo, né? Quando a gente pega um modelo de um coração artificial mais sofisticado, né? Ele é totalmente manual. Então, por exemplo, a pessoa que tem um coração artificial implantada hoje, ela está sentada aqui como nós, sim, ela tem que colocar na velocidade 1 o coração. Uau! É manual, né? Aí sim, ela vai levantar, ela vai correr, ela coloca na velocidade 2. Ela vai dormir, ela que ajusta, né? Então a gente fala, caramba, a gente tem inteligência artificial, tá, que faz tudo, tá, cria cenas de filmes, né? E a gente tem um coração mecânico. A gente falou, não, cara. Então, a gente bolou um sistema com sensores internos, sensores externos também, através de um relógio, né? E aí a gente consegue perceber o estado da pessoa. Ela está sentada, diminuímos a rotação do motor, tá? Ela vai correr, ela aumenta a rotação do motor, né? E isso, tá? A gente transformou o ser humano, né? Dependendo de uma máquina. Talvez aí a gente está pensando em uma próxima geração de humanos aí com uma máquina interna. Mas eu tenho algo muito mais importante para falar. Posso falar agora? Isso, claro. Tá. Todo ouvidos aqui, sim. Quando a gente pensa no coração artificial, né, é uma ideia legal, ela salva muitas vidas, né, mas é uma tecnologia extremamente cara. Tá? O Brasil não produz esse coração artificial, né, e o custo desse coração fora do país, né, ele é em torno de $200 mil. Uau, tá? É inacessível para a imensa maioria da população brasileira. Né? Sim. Então, vejam só, uma pessoa com uma deficiência cardíaca, né, muitas pessoas acabam falecendo hoje por falta de um recurso, tá, para adquirir esse coração artificial. Né? E qual é a nossa ideia nesse projeto? Produzir este coração no Brasil. Né? É claro, a gente está numa fase ainda de estudos, né? Mas a nossa meta é assim, legal, a gente pode construir qualquer coisa, tá? Eu posso construir um coração que vai custar $1 milhão, totalmente inviável para a população, mas o nosso objetivo desde o começo é construir um coração eficiente, tá? E de baixo custo que esteja dentro do orçamento do SUS. Tá, para que a rede pública consiga adquirir este coração, né, e fornecer para as pessoas com necessidade, com uma insuficiência cardíaca. Magnífico, pessoal. Vocês têm percebido aqui nesse bate-papo rápido a importância das pesquisas que temos feito aqui no MacGraph, os nossos pesquisadores. Olha só, saímos de cosméticos, né, Ariel? Passamos por fármacos, agora no coração. Toda essa tecnologia que é embutida nesses processos é um conjunto de pesquisadores no Instituto de Nanotecnologia, o MacGraph, trabalhando e também dentro da confessionalidade da nossa instituição, procurando de fato atender a população. Não queremos, né, produzir um coração de $1 bilhão, né, professor? Mas um coração que possa ser incorporado na rede SUS. Fantástico. Mas, Ariel, nessa reunião também tinha um outro projeto extremamente interessante que eu aprendi também que estamos desenvolvendo aqui no MacGraph, junto com o hospital ali de Curitiba. Queria que você falasse sobre esse outro projeto também fantástico, gente. Olha, essa é a nanotecnologia nas mais diferentes aplicações no dia a dia, na saúde, cuidando da população em diferentes aspectos da nossa saúde. Que outro projeto seria esse, Ariel? Sim, Eberlin. Esse projeto são de curativos avançados com funções terapêuticas e diagnósticas, que inclusive o Cristiano Camini está colaborando, né? Isso que é legal aqui no MacGraph. Nós temos diversas formações, diversas expertise e nós trabalhamos juntos para
que a gente consiga desenvolver e consiga fazer inovação, né? Porque a gente sabe que sozinho a gente não chega muito longe, né? Uma equipe trabalhando, né, exatamente. Ariel? Bom, esse projeto, inclusive, nós fomos um dos 20 aprovados na chamada Inova Grafeno do CNPq, onde eu sou o coordenador. Essa chamada teve mais de 150 projetos do Brasil inteiro. E nós temos tecnologia de desenvolvimento de membranas aqui no MacGraph, né? Então, nós estamos utilizando essas tecnologias para desenvolver membranas de nanocelulose com grafeno para curativos. Então, são membranas nanoestruturadas que elas vão funcionar fazendo uma liberação lenta de ativos que vão melhorar a velocidade de cicatrização e a qualidade da cicatrização, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, um queimado... Queimados, né? Principalmente. Exatamente, um queimado. Ele geralmente fica com bastante cicatriz, né? Fica com pele repuxada, etc. Então, esses nossos curativos, eles... são pensados... Na verdade, a gente pensa em várias formulações, né, Eberlin? Desde do cara que precisa só de uma proteção física, né? Até a pessoa que tem uma ferida crônica e precisa de algum monitoramento um pouco mais próximo, né? E nessa parte, a Camille e a professora Cecília entram, né? Com a parte dos sensores, que também é uma área... Vamos falar sobre esses biosensores, né, professor? Exatamente, uma área que está despontando aí, né, no mundo, e hoje nós somos um dos principais centros do Brasil com detentores desse conhecimento, né? Nós temos uma sala limpa aí, completamente dedicada para esse tipo de pesquisa, né? Está marcado aqui para falar sobre a sala limpa, os nossos equipamentos. Para o pessoal da área biológica, assim, né? Uma sala limpa que não faz jus a qualquer área limpa da indústria farmacêutica, né? Bom, e aí onde que o Akamine entra? Quando a gente tem, por exemplo, uma ferida crônica, um pé diabético, uma úlcera venosa, em que esse paciente precisa de um atendimento domiciliar, às vezes, né? Essa membrana vai ter um sensor, e esse sensor vai coletar diversos parâmetros. Esses parâmetros vão ser transmitidos através de uma antena para um app de um celular que vai comunicar à equipe médica: olha, esse paciente está tendo uma infecção, olha, pede para esse paciente ir para o hospital já, olha, vá visitar esse paciente. Parece ficção científica, Parece, né, Ariel? ficção científica, Ariel, mas não é. É realidade. É realidade. Nós estamos com um projeto bastante avançado. E o pessoal da FEMPAR, né, só... citando aqui, o segundo hospital em quantidade de atendimento, né, no estado do Paraná, e nós somos referência em tratamento de queimados, né, no estado do Paraná. Então, é um hospital que tem diversas especialidades e ele se comunica com a nossa área porque os testes clínicos, né, claro, todos dentro da ética, etc., a intenção é que as nossas pesquisas virem produtos. E produtos na área da saúde, a gente tem uma regulação bastante forte, né? E devida. Eu acho devida porque com saúde não se brinca, né? Então, a Anvisa tem diversas regras, né? Diversas exigências, dentre elas os testes pré-clínicos, clínicos, etc., que... Claro, demora um pouco, todos nós sabemos, né, na área da saúde, os produtos, até eles serem desenvolvidos e chegar no mercado, demoram um pouco mais do que o desenvolvimento de um polímero, o desenvolvimento de coisas que não têm contato com o humano, né? Então, eu estou muito animado com esse projeto, muito animado, os nossos resultados são bem promissores. E vai sair coisa boa aí, Eberlin. Muito bem, pessoal. Olha, vocês têm percebido que essas pesquisas todas estão sendo desenvolvidas aqui em parceria com
outros parceiros da casa, fora também, com empresas. E tudo isso é possível no MACgraph, porque como o Ariel já adiantou, a professora Camini também, nós temos aqui um parque de instrumentos também fantástico. A gente está usando bastante essa palavra fantástico aqui, porque é fantástico mesmo, viu, gente? Olha, se quiser visitar aqui, né, você é convidado aí, marca um horário. A gente pode mostrar o parque de equipamentos. Nós temos espectrômetros de massas, nós temos XPS, nós temos força atômica, caracterização de superfícies, metais, a sala limpa para preparação de nanocircuitos, não é assim, professor? Uma das mais sofisticadas do país. Talvez o melhor parque mais sofisticado, mais avançado, mais moderno de caracterização na área de nanotecnologia aqui no Instituto de Nanotecnologia Grafeno, na instituição Mackenzie. Mas, professor, tem uma área também muito importante relacionada à saúde que, como o Ariel já destacou, são os biosensores. A professora Cecília, que estará ou já esteve aqui, né, participando no MACcast, ela atua nessa área. Fala um pouco como que, a química, a física, a engenharia elétrica estão se unindo aqui no MACgraph para a construção, o desenvolvimento de biosensores. O que seriam os biosensores? E um desses sensores aí, o que ele está sentindo, não é? Esse sensor, e como é que ele poderia ajudar na área da saúde? Não, foi legal. Marcos, boa pergunta, né? Mas antes de falar do biosensor, né, a gente comentou aí de regulamentação, né, para os... como eu posso dizer assim, a gente tem regulamentação para tudo, né? Na área médica, mas a gente também tem regulamentação na área elétrica, né? E, por exemplo, na hora que a gente vai colocar um sensor num curativo, né, a gente tem que seguir agora uma outra regulamentação, né, que é da Agência Nacional de Telecomunicações. Então, eu não posso criar um sensor, né, e simplesmente ficar transmitindo ondas eletromagnéticas, né? E poluir a Terra com ondas, né? Exatamente. Então, a gente tem várias preocupações, né? Primeiro, consumo de energia, tá? Então, a gente não vai ficar querendo trocar a bateria toda hora, né? Então, o dispositivo ele tem que ter um baixo consumo de energia. Ele tem que irradiar, né? Ou seja, transmitir uma onda eletromagnética, né? Um sinal de radiofrequência, né? Com uma potência mínima controlada, né? E a gente tem que estar de acordo, né, com as recomendações da nossa agência de telecomunicações. E para que a gente consiga fazer isso, né, os nossos projetos, né, eles já nascem, né, seguindo as normas brasileiras, né? E é por isso que a gente tem esse laboratório de IoT, né? Porque a gente pode pensar assim, IoT é algo simples, né? Todo mundo faz, né? Olha, a gente pega lá um kit na internet, pega um chip, solda num protoboard e virou. Eu consigo transmitir informação para um celular, colocar informação na nuvem. Isso é verdade, tá? A gente tem dezenas, centenas de aplicações aí que um adolescente pode montar, né? Mas a gente tem que pensar, né, nas normas, tá, brasileiras e internacionais. Então, na hora que a gente inicia um projeto aqui no MACgraph, né, na área de dispositivos eletrônicos, a gente já começa a pensar qual é a máxima potência, qual é o consumo que eu posso ter, qual que é o meu objetivo, a minha aplicação vai ser no celular, vai ser na nuvem, né? E o nosso laboratório de IoT, a gente tem equipamentos fantásticos. Você não falou deles, hein? Eu estava esperando o seu destacar, professor. Nós temos uma câmara anecoica, né? É que eu nem conheço essa câmera ainda, viu, professor? São tantos equipamentos, eu preciso visitar essa câmera. Tá, então eu vou explicar essa câmara anecoica, né? Essa câmara anecoica, ela tem primeiro princípio dela, né? Ela funciona como um isolador de ondas eletromagnéticas, né? Então imagina assim uma geladeira. Eu vi, sensacional esse equipamento. Imagina um frigobar que você tem em casa, né? Então, se eu colocar meu celular ali dentro e fechar a porta, não entra nenhum sinal de radiofrequência. Em outras palavras, o que significa para você que está em casa, né? Sem sinal de Wi-Fi, sem sinal de 3G, 4G, 5G no celular. Então, ela blinda, né? E além de
blindar, né, essa câmera anecoica, ela tem espumas absorvedoras de radiofrequência, né? Então, novamente, o que isso significa? Se eu gerar um sinal, uma onda eletromagnética, ela é absorvida pelas espumas. Então, a gente sabe, né, que quando a gente transmite uma onda eletromagnética, ela vai refletindo em vários objetos, né? Então, a gente cria um efeito de multipercurso. Então, dentro dessa câmera anecoica, né, não existe, né, essas reflexões, né? E conectada com ela, a gente tem um outro equipamento que é fantástico, tá? Que é um emulador, tá, de uma estação rádio base, né? E de todas as outras tecnologias que a gente imagina, né? Então, no nosso laboratório de IoT, né, eu consigo criar uma rede de telefonia móvel dentro da minha câmera anecoica. Então, se eu colocar 2 aparelhos telefônicos, né, ali dentro, eu tenho uma estação rádio base, uma operadora própria nossa do Mackenzie, né? Nós não podemos transmitir esse sinal fora da câmera anecoica, né? Mas por que a gente faz isso? Porque ali dentro a gente vai testa, né? Tem um universo único ali, né? Separado. Isolado. A gente está isolado. Então a gente testa, tá? Toda a parte eletrônica dos dispositivos, né? Para saber a potência que ele está irradiando, né? Então a gente já inicia o nosso projeto, né? Atendendo as normas brasileiras, né? Então há algo muito legal. A gente tem um outro equipamento que é fantástico, assim, né? Um emulador de bateria. Você pode falar, o quê? Bateria também é uma área do MacGraph que desenvolvemos aqui, né? Sim, então exato. É tudo integrado, né? Sim. Então, um emulador de bateria. Então, quando a gente pensa assim, olha, eu tenho meu celular aqui, né? Então, se eu trocar por uma outra bateria melhor, né? Que tenha mais corrente, né? Que tenha uma autonomia melhor, o que a gente imagina em casa, né? Você que está em casa, eu vou lá na loja, compro uma outra bateria, ligo lá no meu dispositivo, tá? E vou medir lá o consumo, a vida útil, quanto tempo ele vai durar. Mas quantos milhões de baterias existem no mercado, né? Sim. A gente tem um equipamento que a gente digita o part number, o código da bateria, e eu tenho aquela bateria no meu laboratório para me fazer teste, tá? Então, baterias assim, aquela bateria fininha, né? Aquela palito, aquela que parece um disco, né? Então a gente consegue emular isso, né? Então o nosso laboratório, né, de IoT, né, no MacGraph, ele é um laboratório onde a gente consegue desenvolver, projetar as tecnologias e testar. E isso é fundamental, porque quando a gente desenvolve um produto, a gente entrega esse produto pré-homologado para o nosso cliente, né? E aí ele vai homologar isso em qualquer outro país do mundo, aqui no Brasil, né? E a gente tem um produto que atende às especificações no Brasil e internacionais, né? A outra pergunta que você falou foi sobre biosensores, né? Biosensores, né? A gente vai trabalhar, né, com um tipo de sensor. Na verdade, existem vários tipos de sensores, né? Mas o que a professora Cecília trabalha aqui no Mackenzie são sensores que utilizam grafeno, né? Então, ela vai poder explicar melhor, né? Mas, a princípio, são transistores, né, FET, né, de grafeno. Então, grafeno FET, né? E o comportamento, né, desse tipo de sensor, né, junto com um reagente, a gente tem variações elétricas, tá? Então, uma grandeza elétrica, né? Uma variação de corrente. Então, dependendo do tipo de um reagente, ou uma amostra do sangue, da saliva, né? Isso dentro desse sensor, ele tem um comportamento diferente. Então, ele pode ter uma mudança, tá, na tensão, na corrente, ele tem uma mudança elétrica dentro dele, né? Só que isso a gente está falando em microamperes, tá? Milivolts, tá? São grandezas muito pequenininhas, né? E aí, como que a gente vai pegar essa informação ali, né? Que está num sensor, que na verdade é um nanosensor muito pequenininho, e a gente vai trazer isso para o nosso mundo real. Aí entra a parte da IoT, né? A parte da eletrônica, o desenvolvimento dos dispositivos, né? Então, ter uma eletrônica que amplifica esse sinal, que filtra os ruídos, né, do ambiente, né? Que digitaliza isso, né? E vai para a nuvem, tá? E aí esse sinal vai para a nuvem, né? E aí a gente pode falar assim, acabou? Não, a gente vai usar a inteligência artificial, tá, para comparar o resultado que a gente teve com uma base de dados que a gente tem aqui, né, para realmente, tá, detectar aí a grandeza, né, ou seja, identificar, tá, o tipo de variação que a gente pretende, né, com a amostra que nós temos, né.
Deixa eu só Fantástico, professor. Sim, Ariel, só para a gente não esquecer, que nós estamos terminando, gente, vai ficar aquele gostinho de quero mais, não vai? A gente não pode esquecer de falar sobre o grafeno, hein, gente, tá bom? Sim, com certeza. Mas fala, Ariel. Sim. Com certeza. Só complementando aqui os biosensores, né? Hoje existe uma necessidade muito grande do diagnóstico point of care, né? Ou seja, fazer com que esse diagnóstico seja rápido e não necessite de técnicas muito avançadas. Então, por exemplo, Eberlin, vou dar o exemplo do sensor da Cecília, né? Sim. Quando você tem um tumor de mama, esse tumor começa a liberar algumas substâncias que a gente chama de marcadores, né? Os marcadores tumorais. E esses marcadores tumorais você detecta onde? Num exame, você coleta sangue, né? Isso vai para um laboratório, o laboratório vai processar esse material e depois vai passar por um equipamento, etc. E quando você vê, você está 1 mês, 2 meses esperando o resultado desse diagnóstico aí, desses marcadores tumorais. O que se faz aqui, principalmente a Cecília, né? Ela faz sensores de grafeno e nessa superfície desse sensor, ela coloca biomoléculas, no caso pode ser anticorpos, aptâmeros, moléculas que se liguem especificamente àquela substância que aquele tumor está liberando. Então, é muito preciso. Então, o que você vai ter no mundo real? Você vai ter um dispositivozinho, né? A gente pode pensar aí o dispositivo de Covid, né? Mas não é o igual da Covid. E você pega um fluido biológico, que pode ser o sangue, a saliva, o suor, etc., coloca na superfície, se liga naquela molécula que ela colocou na superfície, e essa ligação muda esses parâmetros que o Akamine... É como o teste de gravidez, não é? Você vai lá e faz rapidinho, já sai o resultado. É simples, rápido, seletivo. Isso. Ali não é um sensor, mas é algo do tipo. Uma coisa rápida que você fale sim ou não, está com a doença, não está. E a gente pode pensar não só em tumores, né? A gente pode pensar em doenças neurológicas, infecciosas, diversas doenças. E não podemos esquecer de falar do grafeno, né? Sim, tudo isso é feito com grafeno. Essa molécula mágica, e quem faz o grafeno, né? A gente precisa dar nome para as pessoas, né? A professora Camila, que é uma grande colaboradora, ela está envolvida em todos esses processos, né? E o nosso grafeno aqui do Maquigraf é especial, né, Eberlin? Essa molécula mágica, né, professora Camini, Ariel, do grafeno, óxido de grafeno, talvez você possa até entrar na internet e pesquisar. Antes a gente achava que carbono era diamante e grafite, mas uma nova molécula planar, bidimensional, com propriedades mágicas, eu digo, né? Tudo é melhor no grafeno, né? Conduz mais corrente, é super resistente. Nós produzimos aqui no Maquigraf, professora Camila, toda uma equipe que a ajuda de técnicos especializados, e produzimos aqui grafeno, óxido de grafeno de primeiríssima qualidade que usamos em nossos projetos. Mais uma aplicação da nanotecnologia e muitos desses projetos na área de saúde. Fantástico. Olha, nós temos também uns projetos que estão começando agora. Eu estava esquecendo de falar, a gente vai otimizar o teste do pezinho, sabe as doenças metabólicas. Vamos tentar fazer com Papa Nicolau, melhorar também o diagnóstico, câncer de pele e embriões, a implantação de embriões, tentar fazer a previsão, a conservação desses embriões, fazer uma cama de grafeno, alguma coisa assim, né? Olha, muitas aplicações na área de saúde para o grafeno. Alguma que eu esqueci de falar, professora Camini ou Ariel? Nós temos ainda algum tempinho para falar agora sobre grafeno. Vamos falar dessa molécula mágica? Ariel. Bom, como você falou, né, o grafeno é um nanomaterial 2D, né? 2D. Ou seja, ele é nanométrico na espessura,
mas no tamanho lateral ele pode ser micrométrico, né? E aí é que está a grande dimensão do mundo de grafeno, né? É uma folha de carbono, podemos pensar assim, né? Exato. Quando o pessoal fala grafeno, a gente precisa pontuar bem, né? Existem 3 substâncias derivadas aí do grafeno, que é o grafeno em si, né? Que é aquela única folha só de carbonos, naquela estrutura do benzeno, né? Para quem é de química aí, ou da área de farmácia, deve lembrar bem da estrutura do benzeno. E isso pode aumentar a quantidade de folhas, e a gente também pode colocar grupos funcionais nessa superfície, e aí a gente não chama mais de grafeno, a gente chama de óxido de grafeno. E aí as propriedades mudam completamente. E uma vez colocados esses grupos funcionais, né, por exemplo, ácido carboxílico nas pontas, epóxi, etc., a gente pode reduzir esses grupos funcionais, e aí a gente tem o óxido de grafeno reduzido, que tem outras propriedades também. Então, além de ter 3 substâncias, a gente pode brincar tanto com a quantidade de folhas, ou seja, quantos nanômetros ele tem de espessura, como também no tamanho lateral. E mexer nisso também muda completamente as propriedades. E aí é que está a expertise do Maquigraph, né? Da gente entender qual é a necessidade, qual grafeno é melhor para aquele tipo de material, para aquela aplicação, se é energia, se é polímero, se é saúde, né? Então a gente consegue brincar aí com diversas propriedades. Professora Camini, mas e o grafeno não entrou no coração artificial? Então, no presente momento não, né? Porque nós estamos desenvolvendo um protótipo, né? Esse protótipo ele está sendo confeccionado com titânio, né, com uma liga de titânio, né, mas a gente pode estudar outros materiais, né, envolvendo o próprio grafeno. Isso é interessante porque ele fica mais leve, né, mais leve, mais com as características resistente, né. Sim. Então, tanto o grafeno como outros nanomateriais podem ser utilizados, né. Olha, vocês têm percebido que é um mundo novo da nanotecnologia aplicada à saúde. Muitas variações, várias áreas de pesquisa. Nós temos aqui 2 pesquisadores, a gente está tentando lembrar as mais importantes, mas tem um time de pesquisadores no Maquigraph desenvolvendo nanotecnologia na área de saúde. E as aplicações são inúmeras. Esses materiais, com essas características únicas, tem as propriedades mais resistentes, com condução de corrente elétrica. E para que tudo isso funcione, nós precisamos de uma equipe, como temos destacado aqui. Equipe, olha, um engenheiro elétrico, né, professor, que tem se especializado em dados, transmissão de dados nas nuvens, nos nossos celulares. Um químico que também tem se especializado na área de clínica, saúde, médica. Eu sou químico também, trabalho com espectrometria de massas na área de caracterização de moléculas. Uma equipe multidisciplinar, pluridisciplinar, que trabalha aqui no Maquigraph, sempre tentando desenvolver tecnologias inovadoras, tecnologias que vão contribuir para a sua saúde e também para que essa tecnologia esteja disponível para todos. E essa colaboração com o hospital ali no Paraná tem sido essencial. Ariel, fala um pouco mais sobre essa parceria que a gente tem com o hospital. Eu achei assim fantástico, né? Olha, de repente, né, era um sonho, né? A gente ouve aqui pelo Mackenzie, né? Professor, o senhor que é mackenzista já de um certo tempo, era um sonho do Mackenzie ter um hospital. Agora nós temos um, estamos trabalhando aí juntos nessas parcerias de pesquisa. Fala um pouco da importância dessa colaboração com o hospital, Ariel. Bom, Eberlin, é complementar as nossas pesquisas, né? É dar finalidade aos nossos desenvolvimentos, né? Eles lá não é só a Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná, né? É a faculdade mais o hospital escola, né? Então, todos os nossos alunos da Faculdade de Medicina, eles fazem a residência nesse hospital. É um hospital incrível, a nossa faculdade é incrível e
Da mesma forma que aqui no McGrath nós temos uma equipe multiprofissional, lá também nós temos, né? Nós temos médicos de diversas especialidades, nós temos enfermeiras, nós temos um banco de tecido maravilhoso lá no nosso complexo Mackenzie. Esse banco de tecido, ele faz diversos tecidos aí para ser implantados, né? Então, assim, a gente tem uma infraestrutura muito legal. E agora, qual a importância, né, desse hospital? A importância não é mais a medicina pela medicina, agora é a medicina mais o desenvolvimento do McGrath, mais o desenvolvimento das outras unidades do Mackenzie, e juntos nós conseguimos ir muito mais longe e aplicar mesmo os nossos desenvolvimentos, né? Porque isso é muito comum na ciência, né, Eberlin? A gente tem, isso já está sendo discutido bastante. A gente tem universidades de excelência no Brasil, patentes diversas no Brasil. Se você vai, por exemplo, na Universidade de São Paulo, a quantidade de patentes é um absurdo de quantidade de patentes boas. Agora, essas patentes chegaram no mercado? Essas patentes, alguém licenciou? Não, a gente tem um cemitério de produtos e inovação que não chegam no mercado. E o hospital, ele nos dá essa oportunidade das nossas inovações não morrerem e ficarem no cemitério de patentes, e sim chegar mesmo aonde tem que chegar na sociedade e no mercado. Muito bem, Ariel, professora Camini, nós temos então essa nova filosofia aqui no McGrath. É produzir conhecimento, produzir ciência, com certeza. Mas tentar fazer com que esse conhecimento e essa ciência, na prática, se torne um produto, um benefício para a sociedade, um curativo, um coração artificial, um fármaco, um cosmético, que a ciência realmente traga frutos que a sociedade possa perceber. Então, essa é uma filosofia que o McGrath tem adotado na sua nova coordenação, de ênfase total em produzir conhecimento, mas que esse conhecimento, de fato, seja transformado em parcerias com hospitais, com empresas. Então, vamos convidar todo mundo, né, que queira colaborar com o McGrath nesse empreendimento, que nessa parceria a gente tenha um produto, o produto esteja no mercado, seja comercializado, traga recursos para mais produtos serem desenvolvidos. Não é assim? Como é que você vê essa nova filosofia, professora Camini, de realmente transformar o conhecimento em um produto? Bom, eu tenho uma experiência interessante, né? Porque eu faço também pesquisas no laboratório de TV digital, né, da Escola de Engenharia. E neste laboratório, ao longo do tempo, a gente patenteou muitas soluções que estão no mercado, né? Então, hoje eu vejo sinais de TV na minha casa e observo que chegaram através de uma ideia que eu tive. Uau! Né? Então, isso é algo muito legal, né? Então, a nossa experiência com parceria com empresas, com a transferência de tecnologia, né? O envolvimento de alunos, né? Isso é importante, tá? Para nós aqui da universidade, né? Da Escola de Engenharia, do McGrath, né? E é claro, a gente é uma universidade, nós somos um instituto, né? Então, isso que nos beneficia aqui, né? Nós temos um ecossistema completo para dar suporte, né? Então, esse caso que eu comentei, na hora que eu vou usar uma liga de titânio para o coração, a gente tem um professor especialista na Escola de Engenharia. Na hora que eu vou usinar, eu tenho uma máquina que usina, né? Então, nós aqui no Mackenzie, nós temos praticamente tudo que a gente precisa, né? Então, eu acho que unindo todos esses elos, né, para a gente patentear, para a gente licenciar, né, a gente consegue desenvolver bons produtos e colocar no mercado, né? Então, o Mackenzie aqui... Maravilha, maravilha. Pessoal, ali, infelizmente, nosso tempo está esgotado, né? O nosso Paquito aqui, vamos dizer assim, já me avisou, né? Conhece o Paquito? E tem um outro podcast aí que tem mas a gente vai ter que encerrar, o tempo está esgotado. Vamos concluir. Eu queria apenas destacar o que o professor Camini acaba de
deixar bem claro. Como é importante fazer parte de uma universidade, agora no MacGraph, um instituto de pesquisa em nanomateriais, nanotecnologia, que realmente tem essa competência em primeiro lugar, tem todo um parque de instrumentos, tem uma equipe fantástica de pesquisadores e que realmente quer unir toda esse arsenal em ciência e tecnologia para agora ser pioneiro no Brasil. Eu vejo um pioneirismo aqui novamente no Mackenzie de transformar toda essa tecnologia em um produto no mercado, procurando parceiros. Olha, tem hospitais também aqui em São Paulo, né? Tem o AC Camargo, tem o Hospital das Clínicas, tem todo um conjunto de empresas que estão se associando ao MacGraph. E a perspectiva é excelente. Você é mackenzista? Tenha orgulho aí de ser mackenzista mesmo, viu? É sempre mackenzista. Porque o Mackenzie é uma instituição realmente única no Brasil. Nós somos da casa, suspeitos para falar, mas você percebeu pelo que a gente apresentou aqui, só uma palhinha, um spoiler aí do que fazemos em nanotecnologia na área de saúde. Nós temos uns segundinhos finais, suas considerações finais, Ariel. Eberlin, muito obrigado pelo convite. Em comunicar, né, a nossa ciência, a nossa pesquisa, acho que isso também faz parte do nosso trabalho, né? Não é só a nossa linguagem quando a gente está, né, na sala, num cafezinho, no corredor, é uma linguagem que não comunica a sociedade em geral, né? E esses momentos são muito importantes para a gente mostrar para a sociedade a importância do que a gente está fazendo, né? E eu também tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição Mackenzie. Nós somos realmente únicos, como você falou, no Brasil, e eu posso afirmar isso porque eu já caminhei, né? Estive em diversos laboratórios de nanotecnologia. A nossa infraestrutura é realmente incrível e eu só tenho a agradecer. E muito obrigado. Nós que, olha, em nome do MacGraph aqui, vou falar, tá bom? Nós que agradecemos a sua presença, viu, Ariel? Você veio adicionar aqui muito, muito valor ao nosso time. Professor Akamine, suas considerações finais num minutinho, bem rápido. Então, eu agradeço o convite, né? Foi um prazer estar aqui com vocês, né? E um recado assim final, né? Quando a gente tem uma ideia, né? A gente tem que brigar, lutar por ela, né? Porque quando a gente vê essa ideia em um produto e funcionando, né? A gente tem uma alegria tão grande, né? E isso a gente tem que fazer aqui no Brasil, né? A gente tem que tirar nossas ideias, né, da cabeça, construir produtos e levar isso para o mercado, né? Então, eu acho que assim, não vamos parar com as pesquisas apenas no papel, vamos concretizá-las, né? E aqui no Mackenzie é um ambiente onde a gente consegue fazer isso. Maravilha. Pessoal, você está procurando uma universidade para estudar? Estuda aqui no Mackenzie, tá bom? Que é um centro de pesquisa, né? Olha, tenha como objetivo se juntar a essa equipe aqui, tá bom? Você tem uma empresa, venha colaborar com a gente, venha participar desses projetos. Vamos desenvolver um produto juntos aí, uma inovação, o pioneirismo do MacGraph. E você tem orgulho de fazer parte da nossa instituição? Tem um pouco mais ainda. Realmente, o Instituto Presbiteriano Mackenzie, através do MacGraph, tem sido pioneiro no Brasil em nanotecnologia na área de saúde. Você aprendeu um pouquinho, os outros podcasts você vai aprender ainda mais. Muito obrigado por ter estado conosco nessa hora e esteja sempre acompanhando as novidades do MacGraph e da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Até o próximo podcast, até o próximo MacCast.